Olá, queridos, graça e paz a todos. Deus abençoe você, tua casa, tua família, teu ministério. Nós estamos aqui gravando mais uma aula para o nosso grupo do WhatsApp, os nossos alunos que estão estudando conosco aí as cartas do apóstolo João. Deixa eu apresentar para vocês aqui um livro que nós estamos usando, ao longo dessas exposições. Nós estamos estudando a primeira, segunda, terceira carta do apóstolo João. Então, as epístolas de João, James Busse, você pode pesquisar na internet aí e comprar esse livro para você, tá bom? Lembrando que nós já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, nós estudamos os versos 1 até o verso 6. E esta aula de hoje será dos versos 7 ao verso 10. O nosso tema geral de hoje será os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós já vimos ao longo desta carta que João não usa meio termo. João não trabalha com neutralidade. Ele não é neutro nos assuntos. João é categórico, ele é objetivo. Para João, ou é luz ou é trevas, ou é Deus ou diabo, ou eu amo ou odeio, ou é o reino dos céus ou é o mundo. João não trabalha com meio termos. E aqui não é diferente. Dos versos 7 ao verso 10, João mostra dois grupos, os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que ele chama no verso 10 de filhos de Deus e o que ele chama no verso 10 de os filhos do diabo. Então, para João não tem três grupos. Não há uma terceira alternativa. Para João é dois grupos, os que são de Deus e os que não são. Os que são de Deus é chamado aqui no verso 10 de os filhos de Deus. E os que são do diabo, ele o chama aqui de os filhos do diabo. Então, sobre isso que nós vamos tratar, o tema geral é esse. E dentro desse tema geral, nós vamos abordar 4 verdades concernentes a esse texto. E quais são as 4 verdades que nós vamos abordar ao longo desse estudo de hoje? As 4 verdades que nós vamos abordar será, primeiro, a prática da justiça é a verdadeira imitação de Deus. Segundo, a prática do pecado é a verdadeira identificação dos filhos do diabo. Terceiro, a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. E quarto, os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras, por suas práticas, correto? Então é sobre isso que nós vamos nos debruçar no texto para aprendermos mais da palavra do Senhor Jesus. Eu convido vocês a fazerem uma oração comigo. Depois da oração, leremos o texto e já vamos entrar para o nosso estudo, para a glória do nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti em oração, pedindo, Senhor, que nos ajude e nos auxilie, que Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão de Tua palavra, para que possamos, ó Deus, termos a compreensão exata das Sagradas Escrituras. Nos ensina a ser fiéis ao texto e a ser fiel ao Senhor. Que tudo que for dito aqui, ensinado aqui, que possamos colocar em prática, porque essa é a verdade das Escrituras, praticarmos o que ouvimos. Por isso, Senhor, Te damos graça. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ler o texto. Pegue caneta, papel, lápis, alguma coisa para anotar, para marcar. Então vamos ler o texto. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Vamos lá. Está escrito assim, eu estou usando a Almeida atualizada. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando,
porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Amém? Nós abordaremos ao longo desse estudo de hoje 4 verdades, como eu disse para vocês, 4 verdades. E eu quero destacar já a primeira verdade que João nos apresenta aqui, no verso 7 do capítulo 3. E qual é a primeira verdade que João nos mostra aqui? A primeira verdade que João apresenta para nós é que a prática da justiça é a verdadeira imitação de Deus. Lembrando que João terminou a última sessão que nós estudamos, versos de 1 ao 6 do capítulo 3, falando que nós somos amados por Deus e que tivemos o privilégio de sermos chamados filhos. Mesmo sendo filhos por adoção, temos os mesmos direitos e os mesmos privilégios do filho legítimo, porque fomos adotados por Deus por intermédio de seu Filho Jesus. E aí nós temos esse privilégio. E falamos que o intuito de João, a finalidade maior de João, era mostrar para que Deus nos amou e para que nós fomos chamados filhos de Deus. A finalidade maior, ele diz, dos versos 1 ao 6, que é para sermos iguais a Cristo, sermos parecidos com Cristo, sermos idênticos com Cristo. E uma vez que nós somos parecidos com Cristo, evidentemente, também somos parecidos com Deus. E aqui está a grande verdade do texto. É que todo filho tem as características do pai. Todo filho assemelha ao pai. Todo filho parece com o seu pai. E João, vindo nesse pensamento, de que uma vez que nós somos filhos de Deus, precisamos imitá-lo, precisamos ser iguais a ele. Agora João está finalizando esse pensamento, concretizando esse pensamento, já em uma outra sessão, no versos 7 ao 10, mas fechando aquele pensamento pelo qual ele já vem falando, ele diz que aquele que pratica a justiça, esse é justo. Esse é justo. E aí, algo interessante, porque João no verso 7 chama a atenção dos teus leitores, chamando de filhinhos. E nós já vimos aqui, desde o capítulo 1, que João usa esse termo filhinhos como um tom afetivo, amoroso, pastoral. Embora João vai tratar de assuntos sérios, de assuntos pertinentes à doutrina da igreja, João usa palavras duras, no entanto, com um tom afetivo, com um tom amoroso. Então ele vai chamar a atenção de alguém, ele vai corrigir alguém, mas ele começa dizendo filhinhos. Algumas vezes, como no capítulo 3, verso 21, ele utiliza a palavra amados, mas tendo a mesma conotação da palavra filhinho ou filhinhos. E aqui no verso 7 ele faz algo interessante. Primeiro ele chama os teus leitores de filhinhos. E depois ele vai falar algo de alerta, ele vai alertar os teus leitores dizendo: não vos deixeis enganar por ninguém. Nós temos aqui a ideia de que João tem em mente os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos líderes, aqueles que ele já chamou no capítulo 2, versículos 18 a 29, de anticristos, que já tinha surgido no tempo de João. E João tem em mente também aqui os gnósticos, uma seita que surgiu na época de João, que estava espalhando no seio da igreja heresia, como por exemplo, negando a deidade de Cristo, negando que Cristo era homem e Deus. Eles não conseguiam ajuntar as duas coisas. E negando a natureza de Cristo, a natureza divina de Cristo, eles negavam toda a obra de Cristo. Então era por isso que eles diziam que não tinham pecado. Os gnósticos diziam isso, eles não tinham pecado. E se, embora eles viessem a pecar, não afetaria a comunhão deles com Deus. Porque eles diziam que eles conseguiam espiritualmente, intelectualmente, aproximar de Deus. Então se eles pecassem no corpo, se eles falhassem no corpo, ainda a mente deles estava elevada para Deus. Então essa era a heresia que os gnósticos defendiam no tempo de João.
E João já vem rebatando isso desde o primeiro verso do capítulo 1. Quem já estudou com a gente aí os versos, o capítulo 1 já está ciente disso aí. Então agora ele chama atenção e um alerta dizendo: não deixa que ninguém vos engane. Esse ninguém aqui, na mente de João, é os falsos profetas, os falsos líderes, os anticristos, que ele já falou, e também os gnósticos. E aí ele vai dar algo agora positivo, porque primeiro ele fala algo negativo: não deixa que ninguém vos engane. E agora ele vai para um tom positivo, ele vai dizer assim: aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica a justiça é justo. Lembrando que a nossa primeira lição aqui é: a prática da justiça é a verdadeira imitação de Deus. Então, como que eu posso imitar a Deus? Praticando a justiça. Os gnósticos diziam que imitava a Deus por uma espécie de ritual místico. Então, eles diziam que imitavam a Deus porque eles conseguiam elevar o teu espírito, a tua alma, e nada do que eles faziam no corpo, eles diziam que não interferia a relação deles com Deus. Só que João chama atenção aqui para a gente, para mostrar que aquele que pratica a justiça é esse que é justo. E uma grande verdade que nós precisamos entender ao longo desta aula de hoje é que João está trabalhando a respeito da prática. Ele fala isso no verso 10, ele usa a palavra prática, no verso 7, ele fala sobre prática. Verso 8, ele fala sobre prática. Verso 9, ele fala sobre prática. E o verso 10, ele torna a usar a palavra prática. Então, há uma regra dentro da hermenêutica de que quando a palavra aparece no texto repetidas vezes, essa é a ideia do texto. É uma das regras da hermenêutica, é observar as palavras que são repetidas. Então, por detrás daquelas palavras repetidas, existe a ideia do texto. Então, a ideia central do texto aqui, versos 7, 8, 9 e 10, é João falar sobre a prática. E quais práticas? Ele fala sobre duas práticas. Primeiro, ele mostra que os que são de Deus, os que são justos, praticam a justiça. E depois ele vai falar que os que são do diabo, os que são do pecado, os que estão vivendo para o pecado, ele diz que vão praticar o pecado, eles vão viver na prática do pecado. Então essa é a grande questão. Então no verso 7 ele chama a atenção para nós praticarmos a justiça, e ele diz que quem pratica a justiça é justo. Tá, tudo bem, isto é óbvio, quem pratica a justiça é justo. Só que o que eu preciso entender é que essa justiça que eu tenho, ela não é minha. Aqui está o grande ponto do cristianismo, da obra de Cristo. Eu preciso entender que a minha justiça não é minha, ela foi posta em mim, ela foi colocada em mim. A justiça que eu tenho é de Cristo. Cristo era o justo que morreu inocentemente no meu lugar, sendo eu pecador e injusto. De modo que os meus pecados, a minha injustiça foi tirado de mim. E quando eu digo, referindo a eu estou dizendo sobre toda a humanidade. Os nossos pecados foram tirados de nós e foi posto em Jesus. E a justiça de Jesus foi tirado dele e posto em nós, colocado em nós. Uma vez que somos justos, não porque somos bonzinhos, não porque somos melhores, mas uma vez que eu sou justo, eu sou justo por causa da justiça de Cristo em mim. Mesmo que eu pratico boas obras, mesmo que eu faça boas ações, eu só faço isso porque eu tenho um modelo de perfeição. E quem é esse modelo? Cristo. É por isso que ainda no verso 7, João fala assim: aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Perceba que João coloca Cristo como modelo da nossa justiça, padrão da nossa justiça. Compreende? Então, a primeira lição que nós temos aqui é esta: como que eu me identifico como filho de Deus, como um cristão verdadeiro, praticando a justiça. E aqui envolve a prática e não um ato apenas. Não é um ato apenas, é a prática. E o que é prática, pastor? Prática é aquilo que eu faço repetidas vezes.
Aquilo que eu coloco em prática é aquilo que eu venho tentando, aquilo que eu venho fazendo, praticando ao longo do tempo. Correto? Mas nós vamos então para a nossa segunda lição. Já que a primeira lição é que a prática da justiça é a verdadeira imitação de Deus, quando eu pratico a justiça, eu estou imitando a Deus, sou mais parecido com Deus. A segunda lição é que a prática do pecado é a verdadeira identificação dos filhos do diabo. Então, João está tratando sobre a prática, e aí ele fala que quem pratica a justiça é justo, e aqui agora ele chama a atenção, dizendo que aquele que pratica o pecado procede do diabo, vem do diabo. Compreende? E aqui deixa eu alertar, a essa altura do campeonato, deixa eu alertar vocês sobre uma coisa, que geralmente os críticos vão apontar para esse texto aqui. Os críticos vão dizer que João está entrando em contradição, porque no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, João já tinha falado que aquele que não tem pecado é mentiroso. João já disse que todos somos pecadores e que uma hora ou outra vamos pecar. Isso é evidente, é claro, é óbvio. Só que o que João está tratando aqui não é a impossibilidade de pecar. Não é sobre isso que João está falando aqui. Mas o que João está falando aqui é a incompatibilidade do pecado com o cristão verdadeiro. É incompatível. É isso que João está dizendo. O que João está tratando aqui é a respeito da prática. Um cristão verdadeiro, ele não pode permanecer na prática do pecado. Porque a prática do pecado é a evidência de que eu não sou filho de Deus. Quando eu estou vivendo na prática do pecado, deliberadamente, habitualmente, diariamente, consistentemente, é isso que João está defendendo. Compreende? João está defendendo aqui a prática do pecado, uma vida deliberadamente vivida na prática do pecado. É isso que ele está dizendo. João não está dizendo que o cristão não peca. Pecamos, e pecamos de modo horrível. Pecamos. Só que eu já disse para vocês no começo do nosso estudo, para quem já participou com a gente desde a primeira aula, eu disse que o pecado na vida do cristão não deve ser uma rotina, deve ser um acidente de percurso. Compreende, irmãos? Então é isso que João está tratando aqui. João diz que aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo, ele vem do diabo, porque estão vivendo uma vida deliberadamente, consistentemente, habitualmente no pecado. Estão vivendo para o pecado, de modo que o senhor dessas pessoas é o pecado. Essas pessoas estão sendo escravas do pecado. É isso que João está defendendo aqui. Só que no verso 8, João ele é bem enfático, porque João dá para a gente como se fosse uma luz no fim do túnel. Tudo bem, você falou que quem pratica o pecado procede do diabo. Você falou que o diabo peca desde o princípio. Está aí no versículo 8. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quem peca pertence ao diabo, imita o diabo porque ele peca desde o princípio, de modo que quem vive na prática do pecado tem por pai o próprio diabo. E aí deixa eu citar para vocês o William Barclay, porque o William Barclay diz o seguinte: o diabo não criou ninguém fisicamente, não deu a luz a ninguém fisicamente, só que como que eu me torno filho do diabo? Quando eu imito o diabo. E como que eu imito o diabo? Praticando o pecado, vivendo na prática do pecado. É isso que o texto está nos dizendo sobre a prática do pecado. Só que, qual é a luz do fim do túnel que João vai nos mostrar? Ele vai dizer que quem peca, ou quem pratica a prática do pecado, procede do diabo. Ele diz que o diabo peca desde o princípio. Só que agora ele diz no versículo 8, para isto, e aqui meus irmãos é algo maravilhoso, isto é o Evangelho, poder de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Eu quero abrir um parênteses aqui, para aplicar isso para vocês que estão me ouvindo. Talvez quem vai ouvir e ver esse vídeo, possa ser pessoas que não são cristãos, pessoas que estão no mundo ou afastados da igreja. Então, meu conselho para você é o seguinte:
Só Cristo pode desfazer as obras do diabo. Talvez você está vivendo uma vida presa ao pecado, escrava do pecado, vivendo deliberadamente na prática do pecado, e você não está conseguindo sair dessa prática, se libertar dessa prática. Você até quer, mas não consegue se libertar da prática do pecado. E a minha palavra para você é que só Cristo, só Ele, só o Filho de Deus, como diz aqui o texto, tem o poder de desfazer as obras de Satanás. Como diziam os reformadores, para um pecador assim como eu, só um Salvador como Cristo. De novo, para um pecador assim como eu, só um Salvador como Cristo. Então, a nossa segunda lição é mostrar que quem vive na prática do pecado procede do diabo, vem do diabo, imita o diabo. Por isso, essas pessoas que estão vivendo na prática do pecado se tornam filhos do diabo. Compreende? Por imitar o diabo nessa questão. Mas vamos para a nossa terceira lição. E a nossa terceira lição é o seguinte: a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. A prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. E por que João fala sobre isso? E João dá duas verdades dentro dessa terceira verdade que nós estamos estudando. João dá duas verdades. Por que os filhos de Deus não podem permanecer na prática do pecado? É incompatível. A prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Compreende? Por quê? Verso 9. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então João nos dá aqui duas verdades. Porque que nós, sendo filhos de Deus, não podemos viver na prática do pecado, é incompatível, é impossível. Por quê? Primeiro, porque João disse que nós somos nascidos de Deus. Nós tivemos dois nascimentos, o natural e o espiritual. É o que Jesus falou para Nicodemos, no capítulo 3 de João. E porque somos nascidos de Deus, nós recebemos uma nova natureza, uma natureza divina. E por termos essa natureza divina, é impossível que alguém que nasceu de novo, que é filho de Deus e que tem a natureza divina, é impossível que essa pessoa permaneça na prática do pecado. É impossível. Aí se alguém dizer: pastor, mas eu conheço um crente, um irmão fulano, que ele é crente, mas ainda está na prática do pecado. Então não é crente. Então não é filho de Deus. Compreende? A incompatibilidade sobre os filhos de Deus e a prática do pecado, eles não combinam. E eu estou dizendo para vocês que nós não pecamos, nós pecamos. Se eu falar que não temos pecado, já estamos pecando. A ideia não é essa. João não está tratando de um ato pecaminoso. João está tratando de um estilo de vida pecaminosa. É isso. É isso. E aí, deixa eu ler um texto com vocês aqui, para vocês compreenderem o que eu estou falando. 2 Pedro, se vocês quiserem anotar o texto para depois ler, anote aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, falando sobre a natureza divina que nós recebemos por ter nascido de Deus. 2 Pedro 1 e 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro diz aqui que nós recebemos uma natureza divina e por ela somos livres das paixões do mundo. É isso que João está tratando. Se recebemos a natureza divina, se somos agora de fato filhos de Deus, se somos nascidos de Deus, irmãos, é impossível, é incompatível que um verdadeiro cristão, que um verdadeiro filho de Deus vive no pecado. É isso que João está tratando aqui.
E essa é a primeira razão por que os filhos de Deus não podem permanecer na prática do pecado. Porque somos filhos de Deus, porque nascemos de Deus, somos nascidos de Deus, fomos gerados por Deus novamente, espiritualmente. Mas a segunda razão pelo qual João chama a atenção que aquele que é nascido de Deus não pode pecar, ou não pode viver na prática do pecado, é porque ele diz aqui, no versículo 9: pois o que permanece nele é a divina semente. O que permanece nele é a divina semente. Que semente é esta que João chama de divina, que permanece em nós e pelo qual é essa semente que permanece em nós que nos ajuda a permanecermos fiéis a Cristo e não vivermos na prática do pecado? Que semente é esta? Aí eu vou ter que voltar de novo lá em Pedro, agora 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: pois fostes regenerados. A regeneração aqui é o nascer de novo. Algumas traduções já diz até isto: pois nascestes de novo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então, que semente é esta que João diz que ela é divina e que permanece em nós? 1 Pedro 1,23, Pedro diz, essa semente que é divina, que João falou, que é incorruptível, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos da palavra. Nós somos regenerados por meio da palavra. E vivemos por causa da palavra. Somos santificados por causa da palavra. Então tudo que eu faço de justiça, tudo que eu faço de bom, as faço por causa da palavra de Deus. É essa palavra aqui que me mantém intacto, firme na fé. Então, a nossa terceira lição é que a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Então, se você está vivendo uma vida pecaminosa, na prática do pecado, deliberadamente, habitualmente, meu irmão, eu te convido a nascer de novo. Eu te convido a nascer da água e do Espírito, da palavra de Deus. Que a água ali em João, quando o texto diz nascer da água e do Espírito, a água ali não é o batismo. A água ali é a palavra de Deus. Talvez em um outro estudo a gente pode abordar sobre isso. Mas é evidente, os teólogos são praticamente unânimes, a maioria dos teólogos concorda com isso, por outros textos que nos apontam e nos afirmam que a palavra de Deus é a água que nos regenera, que nos lava, que nos purifica. Amém? Como em o Evangelho de João, capítulo 13, na conversa com Jesus ali com Pedro. Vamos então para a nossa quarta e última lição. E a nossa quarta e última lição é o seguinte: os filhos de Deus e os filhos do diabo são identificados por suas obras ou por suas práticas. E aqui deixa eu dizer algo para vocês. Eu não sou o que digo ser, eu sou o que eu pratico. Eu não sou o que falo, eu sou o que faço. E talvez em uma forma bem restrita, eu diria que nem apenas o que faço é o que me define, mas eu diria que a intenção pelo qual eu fiz, a intenção pelo qual pratiquei é o que me define. Então não é só eu falar, é eu fazer, mas também não é só eu fazer, é a intenção pelo qual eu fiz. E os filhos de Deus e os filhos do diabo são identificados por isso, por suas obras, por suas práticas e pela intenção pelas quais praticaram. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que vão chegar perante Cristo no tribunal, perante Deus, e vão questionar, porque fizeram praticaram coisas boas, e vão questionar dizendo: mas em teu nome eu preguei, prática. Em teu nome eu expulsei demônio, prática. Em teu nome eu curei, prática. E foram práticas boas. Só que a prática em si também não me define. O que me define quem sou é o que eu penso, é um conjunto. É o que eu penso, é o que eu pratico e é a intenção pelo qual pratiquei. Porque tem gente que pratica coisas boas, mas com intenção ruim.
pratica as coisas boas para ser melhor do que o outro, para competir, para ser visto, por causa do orgulho, da altivez de espírito, da soberba. Compreende? Então, a intenção por detrás das coisas é o que move toda o que move toda a minha questão com Deus. Compreende? Então, versículo 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nós já vimos que a prática da justiça são para os filhos de Deus. Aquele que pratica a justiça é os filhos de Deus. E João deixa claro para nós que quem não pratica a justiça não procede de Deus. Então você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode ser um pastor, você pode ser um pregador, você pode ser uma missionária, você pode cear, você pode fazer o que for na igreja. Mas se você não está fazendo a prática da justiça, se você não está praticando justiça. E o que é prática da justiça, pastor? Irmãos, prática da justiça é tudo que você faz envolvendo retidão, amor e de forma clara para Deus. Tudo que você faz de forma que é de retidão, que é verdadeira, que é sincera e que tem o amor envolvido, isso é justiça. Isso é justiça. Então, prática da justiça é tudo que eu faço para Deus, tudo que eu faço para o próximo, com amor, com vontade, com me colocando no lugar de outra pessoa. Então, a prática da justiça é o que vai me identificar como filho de Deus. Então, eu posso fazer o que for, posso pregar para cair fogo do céu, mas a prática, o que eu faço, é o que vai me identificar. Então, eu quero ler um texto com vocês, para a gente já ir para o final. Mateus capítulo 7, verso 20, diz assim, eu vou ler o verso 19 e 20. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos conhecereis. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estais nos céus. Está claro para nós. Está claro para nós. Você conhece a árvore pelos frutos. A árvore é boa não por suas folhas, mas pelos frutos. Então não é o que eu digo, não é o que eu falo, é o que eu pratico, é o que eu faço. A prática é o que me define, e não o que eu falo, não é o meu discurso que me define. E toda a minha prática deve estar envolvida de amor, sentimento, de vontade, de desejo. Que aí é a intenção por detrás da prática. Então, nossa quarta e última lição aqui, para finalizarmos nossa aula de hoje, João nos mostra que a nossa última lição é que os filhos de Deus são identificados pela prática. A tua prática define quem você é. O que você pratica define quem você é. O que você está praticando está mostrando de quem você é filho. Então, é bom que nós olhamos para nós mesmos e revemos os nossos conceitos e as nossas práticas. Será o que eu estou praticando está me tornando mais semelhante a Deus ou mais semelhante ao diabo? Que Deus nos dê graça, Deus nos dê força para que possamos praticar a justiça, o amor, a verdade, o evangelho. Põe em prática o que o texto sagrado nos diz. Porque é o que eu faço, é o que eu pratico e não o que eu digo é o que vai me definir. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula, querendo Deus, que o Senhor Jesus venha nos dar graça para sermos praticantes da sua palavra e não apenas ouvintes, como o Tiago diz, para que vivemos um evangelho simples e um evangelho puro para a glória do nome de Deus. Vou orar com vocês e finaliza a nossa aula de hoje. Senhor, te damos graça por mais uma aula que o Senhor nos proporcionou a aprendermos a tua palavra. Graça te damos, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou através de tua palavra estas 4 e preciosas lições que aprendemos ao longo desse estudo de hoje. Que possamos praticar a justiça e que possamos sermos mais parecidos com o Senhor naquilo que fazemos, para a glória do teu nome, o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até na nossa próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus.